eu sempre fui muito atacada na minha saúde, né? Já fui com 17 anos diagnosticada com tumor na minha cabeça do tamanho de uma laranja. Meu Deus. E Jesus me curou em uma visão de madrugada, né? Que forte. A doença já estava bem avançada, eu já não saía mais para pregar, não conseguia me levantar da cama, e quando eu pensei que eu ia morrer, Jesus me curou. Glória a Deus. Era para ser cega, manca, surda do ouvido direito. O meu tímpano do ouvido direito ele é perfurado, mas eu não uso nenhum tipo de aparelho auditivo. E você ouve? Eu escuto perfeitamente bem. Glória a não Deus. escuto Meu nenhum Deus. tipo de É aparelho. Jesus. É, o Senhor. Era para ter problema na fala, porque as minhas amígdalas elas eram muito grandes, então a minha fala ela não era perfeita, eu sempre me cansava muito e a fala ficava fanha ou cortada. Não precisei fazer nenhuma cirurgia, elas desincharam. Esse ano para mim, né? Não sei se apenas para mim, mas creio que não. 2024 foi um ano desafiador para muita gente, Verdade. em muitas coisas. Então, esse ano eu tive que lidar com uma leucemia e Jesus me curou. Nossa. Tive que lidar com um problema no olho direito, que eu ia perder a visão do olho direito. Jesus me curou. Então, são várias situações que desencadeiam traumas e eu tenho que seguir. Não é como se eu tivesse essa escolha. Sinta e para e não. Porque eu acho que se a gente tiver esse ponto de vista de dar vazão para a dor, literalmente, a gente vai parar e não vai conseguir mais levantar. Paz do Senhor, povo de Deus, eu me chamo Raquel. E eu sou Yasmin. E esse é o Blereanos Podcast. Olha só como começou com chave de ouro. Bem. Meus irmãos, nós estamos felizes em começar mais um podcast. E eu espero que esse tempo em que você estiver conosco seja uma bênção, seja um período de edificação. Através dessa telinha que você está ouvindo e assistindo aí, que você possa ser muito abençoado. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que veio de longe e está aqui conosco nos estúdios de Blereanos para compartilhar um pouco da sua vida, um pouco do seu ministério, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênçãos para nós nessa noite. Hoje estamos com Carolina Policarpo. O nome é forte, né? Fortíssimo. Seja bem-vinda. Paz do Senhor, minhas amigas. Amém. Que prazer estar com vocês e com todos que vão assistir esse podcast abençoado. Amém. Ficamos muito felizes com a sua presença. Nós acompanhamos o seu ministério. Amém. Né? E ficamos felizes em ter você conosco. E aí a gente vai fazer aquela pergunta bem básica e impactante de começo de podcast. Sim. Quem é Carolina Policarpo? Olha, Carolina Policarpo, eu acho que me descrevendo seria alguém que sempre está se reinventando em Deus. Eu acho que essa é uma das características, não só minha, mas de todas as mulheres cristãs. Eu acho que a gente, para cada fase, para cada tempo, o Senhor nos dá uma estratégia. Então, eu me definiria hoje como uma mulher que está sempre se reinventando em Deus. Então, Glória já a estou Deus. deixando aí essa deixa para as irmãs que estão vendo e vão assistir, que se reinventar em Deus é livre, né? Amém. Porque Glória tem a Deus. muitas que se sentem presas em fases, em processos, mas nós estamos aqui para fazer o que Deus manda. Então, de acordo com o tempo, nós vamos nos comportar e nos posicionarmos. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente acha que a nossa vida é estática. Exatamente. Né? É um conceito que você se definiu antes, às vezes não Não se lhe enquadra defina. atualmente. Não lhe Verdade. define, não se enquadra na atualidade, né? Exatamente. E essa é uma boa definição, que a gente está sempre se Se reinventando em Verdade. Deus. Glória a Deus. Amém. E aí, falando sobre processos, né? Você Sim. mencionou agora, a gente quer saber como é que começou aí esse seu processo, aí esse processo de servir ao Senhor Sim. através da palavra. Como é que começou esse seu ministério? Eu prego desde os 14 anos, né? Eu já tenho 29 anos, desde os 14 eu prego. E o ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos foi um ministério que foi gerado em dores, né? Existem chamados que
são por livre e espontânea vontade e outros que são feitos através de dores e processos. Eu cresci na igreja, me desenvolvi na igreja, fui de vários departamentos da igreja, só que eu nunca pensei em pregar. Então aconteceu uma situação bem delicada na saúde da minha mãe, em que com 14 anos, sendo uma adolescente, eu tive que me posicionar e fazer uma entrega pela saúde dela. Sim. E dentro desse processo de 30 dias de oração, de jejum, por causa da saúde dela, o Senhor me entregou o ministério da palavra. Então, Ele me deu ousadia, Ele me deu graça e disse que eu pregaria por toda a minha vida. Nossa. Então, dos 14 até os 29, eu tenho visto o Senhor confirmar essa palavra todos os dias, que literalmente foi através de uma dor, mas hoje é a coisa mais importante da minha vida, que é pregar. Ah, glória a Deus. Você começou a pregar com 14 anos. Mas eu costumo fazer essa pergunta porque é uma coisa que aconteceu até comigo mesmo. E aí depois eu fiquei pensando, quando começou a consciência ministerial? Porque, por exemplo, Deus te entregou aos 14. Você já tinha uma consciência ministerial com 14 anos ou isso só veio depois? Eu acho que vem depois. Eu acho que em relação à mulher, né? Porque nós estamos aqui entre mulheres. Eu acho que em relação à mulher, quando Deus entrega um ministério, quer seja com 14, com 20, com 30, a idade que for, eu acho que de início ninguém tem uma consciência em si do que é um chamado. Né? Nós aceitamos, mas aí falamos, e agora? Eu vou fazer o quê? Como é que funciona? Como é que acontecendo. Vai? Então, com o decorrer do tempo, as coisas vão se aperfeiçoando e você vai tendo consciência do que é o peso do ministério, o processo que faz parte do ministério, como que o seu ministério tem que ser desenvolvido, o seu jeito de pregar, de cantar, de liderar, não é o mesmo da outra pessoa. Sim. E aí no começo você quer às vezes se igualar por você não conseguir encontrar a sua identidade, porque você não sabe o que está acontecendo, como é que vai, não tem uma consciência. Então as pessoas acabam entrando nesse caminho de comparações, né? Nesse caminho onde colocam outras pessoas não como referências, mas como cópias. Então, é uma escadinha que você vai subindo até você construir sua identidade, essa consciência. Porque, de início, ninguém tem, eu acho. Só vai. Só aceita e vai. Só aceita e vai. Verdade. Só aceita e vai. Inclusive, você tocou num ponto que é algo que está sendo muito recorrente, tem sido falado muito. Inclusive, nos podcasts anteriores aqui foi falado sobre isso, sobre comparação. Sim. É uma questão que eu vejo muito emergente nos últimos dias, nos últimos anos. E no meio feminino também, né? Sempre na questão do meio feminino, isso é importante, Yasmin. A gente está sempre lidando com comparação e isso está cada vez mais explícito, mais evidente, e a gente vê, inclusive, dentro da igreja, que a gente sabe que não deveria existir, mas a gente sabe que, infelizmente, acaba acontecendo. Você tem, não vou dizer uma técnica, mas um meio para lidar com comparação. Isso é uma questão difícil para você? Já foi difícil ou você sempre foi de boa em relação a isso? Eu acho que já foi difícil, porque, assim, no começo, as pessoas, elas colocavam muita expectativa em mim. E eu acho que isso não é só em mim. É em toda mulher que desenvolve o ministério na igreja. Fica uma expectativa do que vai ser, quanto tempo vai durar, se vai pra frente ou não, se vai entregar, se vai desistir. Então a gente fica andando debaixo dessa expectativa alheia. E aí, querendo ou não, involuntariamente ou não, você acaba entrando por esse caminho de comparação. Verdade. Porque aí você prega e você não se sente à vontade com a mensagem que você pregou. Aí você fala, mas poxa, e a mensagem que a irmã trouxe? Por que foi diferente? Sim. Aí outra irmã faz um trabalho, o seu talvez não se desenvolveu, porque você ainda não tem tanta maturidade para aquilo, mas você aceitou. E aí você entra nessa rota de comparação e muitas das vezes é um caminho sem volta para algumas mulheres. Algumas conseguem reconhecer e voltar. Sim. É verdade. Algumas conseguem reconhecer e sair. Opa, isso aqui não é pra mim. Isso. Deus usa cada um de uma maneira, Deus tem um mistério para cada uma. Eu vou ficar no que eu fui chamada. Isso. Tanto que se você for perguntar para alguém que hoje já não tem mais esse problema, para alguma mulher, ela vai falar assim, não, Deus teve que falar para mim, eu te uso do meu jeito, não se compara, é verdade. né? Então são situações diferentes, mas as pessoas elas falam isso pra gente, não, Deus teve que falar comigo, não mude o seu jeito de pregar, não mude o seu jeito de cantar, eu te uso assim. Então são pessoas que se encontram e voltam, só que tem pessoas que é um caminho sem volta.
passa a vida inteira vivendo nesse caminho de comparação e isso adoece. Porque aí a comparação leva à competição. É verdade. Isso. E o competir dentro do reino, infelizmente, é algo que nós estamos vendo nitidamente nos nossos dias. É algo que não é mais escondido, mas é algo muito exposto sobre competições desenfreadas, né? Então, infelizmente, nós temos visto isso nos nossos dias. E é interessante que você falou sobre individualidade, porque eu acredito que Deus trabalha na individualidade de cada um, né? Eu tenho uma forma de cantar, Raquel tem uma forma de pregar e de cantar, você tem uma forma de pregar. A gente tem que estar com a cabeça muito em Deus mesmo, para não se abalar com essas comparações, né? E em relação aos desafios que você tinha mencionado também pra gente, aí uma trajetória dos 14 anos até os 29 anos, durante esse tempo, já aconteceu alguma situação assim com você que, meu Jesus, me ajude aqui, senão eu vou desistir. E aí, como é que você superou essa situação? Conta um pouquinho pra gente. Muitas, principalmente em relação à minha saúde. A minha saúde, e eu creio que muitas pessoas que vão ouvir também, é como se fosse um alvo do inimigo, né? Sim, é algo que tem áreas da nossa vida que, infelizmente, nós somos atacados ali e não adianta entender o porquê, é ataque a todo momento. Então, eu sempre fui muito atacada na minha saúde, né? Já fui com 17 anos diagnosticada com tumor na minha cabeça do tamanho de uma laranja. Meu Deus. E Jesus me curou em uma visão de madrugada, né? A doença já estava bem avançada, eu já não saía mais para pregar, não conseguia me levantar da cama, e quando eu pensei que eu ia morrer, Jesus me curou. Glória a Deus. Era para ser cega, manca, surda do ouvido direito. O meu tímpano do ouvido direito ele é perfurado, mas eu não uso nenhum tipo de aparelho auditivo. E você ouve? Eu escuto perfeitamente bem. Glória a Deus. Não escuto nenhum tipo de aparelho. Jesus. Era para ter problema na fala, porque as minhas amígdalas elas eram muito grandes, então a minha fala ela não era perfeita. Eu sempre me cansava muito e a fala ficava fanha ou cortada. Não precisei fazer nenhuma cirurgia, elas desincharam. Esse ano para mim, né? Não sei se apenas para mim, mas creio que não. 2024 foi um ano desafiador para muita gente. Verdade. Em muitas coisas. Então, esse ano eu tive que lidar com uma leucemia e Jesus me curou. Nossa. Tive que lidar com um problema no olho direito, que eu ia perder a visão do olho direito. Jesus me curou. Então, são várias situações que desencadeiam traumas e eu tenho que seguir. Não é como se eu tivesse essa escolha. Sinta e para e não. Porque eu acho que se a gente tiver esse ponto de vista de dar vazão para a dor, literalmente, a gente vai parar e não vai conseguir mais levantar. É verdade. Então você falou assim, como que você conseguiu sair, como que você... Eu acho que é indo. É mesmo cansada, mesmo triste, mesmo às vezes sem esperança, é indo. É uma resiliência, né? Resiliência. A palavra tá em alta, mas ela cabe bem. Exatamente, resiliência. Então, eu acho que é isso. Deus me ajudou até aqui, dos 14 até aqui. Foram muitas outras situações. Essas são só algumas que eu citei aqui. Mas muitas outras situações que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Me ajuda. Mas que a única opção que eu tinha era seja forte. Continua, não para. Você considera isso, ou poderia considerar isso um espinho na carne? Talvez. Ou não? Talvez. Porque eu meditava certa vez nessa passagem e o Espírito Santo falava comigo que existem situações, existem circunstâncias, por exemplo, que Deus vai curar. Sim. Mas existem circunstâncias que são como um espinho na carne, para lembrar nossa dependência, para lembrar algo que o céu quer tratar conosco ou quer manter em nós. Sim. Porque no caso do apóstolo Paulo, o espinho na carne era para manter a humildade, né? Exatamente. E às vezes eu acredito muito nisso, que Deus permite que a gente passe por determinadas situações, porque Deus quer nos manter ali. Naquela preciosidade, naquele caráter, naquela personalidade, né? Então, às vezes eu enxergo isso. Por quê? Porque eu não sei se você já enfrentou alguma experiência em relação a isso, mas às vezes as pessoas acham que os ministros devem ser perfeitos. Sim. Porque se eles ministram cura, eles precisam ser saudáveis. Exatamente. Né? Você passou já alguma experiência em relação a isso? Muitas. Algum questionamento, alguma crítica? Muitas. Porque, assim, foi como você falou. Eu tenho esse espinho na carne em relação à minha saúde porque mudam as enfermidades. Sim. Mas é sempre relacionado à minha saúde.
Então, Jesus me cura disso, Jesus me dá vitória nisso aqui, Jesus me responde nisso aqui, mas é sempre em relação à minha saúde. Então, é igual você falou, é sobre me manter, é sobre algo para falar, continue do jeito que você tá, não muda. É como se fosse uma forja, né? E isso é muito difícil quando a gente entra nesse assunto, porque a forja de Deus dói. Sim. E às vezes o questionamento não é só das pessoas. Nossa, mas a Carol prega sobre cura, mas vive doente. A Carol ora sobre cura, mas vive enferma. Vive pedindo oração, vive pedindo a intercessão das pessoas. Eu já ouvi muito isso. Mas às vezes chegou um momento que eu comecei a me questionar. Né? E isso às vezes acontece até hoje. E acontece com muitas outras pessoas também. Senhor, mas eu prego sobre isso, eu oro sobre isso, eu canto sobre isso, mas eu não vivo. Então o que eu tenho tentado trabalhar na minha mente, porque sim, os ministros, os líderes não são super-heróis. Não são perfeitos. Precisamos quebrar, né? Esse paradigma. Às vezes precisa falar dessa maneira, porque as pessoas infelizmente colocam um pastor, uma liderança num pedestal dizendo não, é intocável, nada acontece, pelo contrário. Às vezes a gente aguentou tantas coisas que se acostumou a ficar calado. Só que só Deus sabe como a gente está trazendo uma mensagem naquele dia, cantando, liderando, ajudando. Só que às vezes a gente precisa trazer essa realidade que não, ninguém é um super-herói. Ninguém é forte o tempo todo. E aí fica esse próprio questionamento com a gente mesmo. Por que eu canto, por que eu prego, por que eu oro para outros e acontece, e para mim isso não acontece? É o que eu estava falando. Eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Eu espero que isso aqui seja um conselho para quem vai ouvir essa palavra. Amém. Né? De que o nosso momento, ele é temporário. Sim. Ele vai passar. O que a gente está vivendo agora vai passar. E nós temos que nos agarrar naquilo que Deus nos disse, por mais difícil que seja. Quando nós estamos lá no fundo do poço, é se agarrar no que Deus falou. Porque o que a gente está vivendo agora passa. A fase passa, o processo passa, a crise passa. Só que eu não posso permitir que isso domine a minha mente ao ponto de me colocar em dúvida sobre a fé que eu tenho em Cristo. Ou sobre o meu posicionamento em Deus. É verdade. Porque aí a gente começa a se autocriticar. Não, mas será que eu estou orando mesmo? Não, mas será que eu estou servindo a Deus mesmo? Não, mas será que eu estou fazendo certo? Tem alguma coisa errada comigo? Exatamente. Estou em pecado? E é muita gente vivendo debaixo dessa culpa, sabe? Desse julgo, né? Mas verdade. vai passar, essa fase vai passar. É verdade. Jesus vai passar. Amém. Qual é o maior desafio num ministério itinerante e sendo mulher também? Eu percebi, né? Eu percebi que você tem essa consciência de que o ministério feminino também é uma coisa assim... É desafiador, né? Desafiador e diferente, né? A gente sabe que existem pessoas hoje ainda que criticam o ministério feminino. E qual seria o seu maior desafio no ministério? E eu vou especificar mesmo, no ministério itinerante, porque você está sempre viajando e tudo mais. Eu acho que a maior dificuldade que eu encontro em exercer o ministério feminino é essa questão ainda de que, infelizmente, algumas pessoas não respeitam aquilo que nós fazemos. Verdade. Né? Seja direto ou indiretamente. Existem lugares e pessoas que desacreditam do ministério feminino. Desacreditam que uma mulher possa trazer uma palavra de cura para a igreja. Desacreditam que uma mulher possa exercer uma liderança, cuidar de mulheres, de um departamento, de vidas de uma maneira positiva, com autoridade, com graça. Então eu acho que às vezes essa falta de credibilidade acaba ainda mexendo com a nossa estrutura, não de que a gente desacredite do que Deus nos deu, mas que a gente se enxerga numa condição de que nem todo mundo vai acreditar naquilo que o Senhor me deu. Aí o que eu tenho para mim? Foi para mim que Cristo entregou. Foi para mim que Ele confiou o ministério. Então é exatamente como Abraão. Deus falou para Abraão sobre uma terra, sobre filhos, sobre uma descendência. Se alguém acreditaria ou não, já era outra coisa, mas Abraão precisava crer. Então Abraão creu. É por isso que ele saiu da terra do pai dele, da casa do pai dele, e começou a peregrinar rumo à promessa. Porque bastou ele crer
para ele começar a andar. Então eu acho que quando nós estamos posicionadas como mulheres, ainda que falte a credibilidade, que eu acho que esse é um ponto muito chave nos dias de hoje, a falta de credibilidade ainda que a gente se depara, nós temos essa certeza. Não estou caminhando rumo à promessa ou à realização para que alguém veja, mas sim porque eu acredito naquilo que Deus tem na minha vida. Amém. Então eu acho que essa é a maior força do Ministério Itinerante da Mulher, é continuar por Cristo. Sim. E não para convencer ninguém, não para que ninguém acredite. Cristo já acreditou em nós. Cristo já depositou em nós essa esperança para que a gente exerça o que Ele nos confiou. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então isso é a sua maior motivação, Amém. Cristo. Cristo. É porque às vezes a gente vê que se você não tiver uma motivação muito clara, um objetivo, um propósito real, você acaba ficando meio solto, né? E acaba paralisando, tendo um ministério inconsistente, não é verdade? Por causa disso. E aí, eu percebi, né, vendo assim algumas ministrações, que você sempre conta os testemunhos, né? Porque isso é válido. Isso é muito válido. Mas como, enquanto pregadora e mulher, não, como é que eu posso dizer? Não é nem confundir. É assimilar. Testemunho e palavra. Por quê? Porque nós vemos que tem gente que pensa que testemunho é uma pregação. Sim. Verdade. Né? E nem sempre o testemunho é uma pregação. Você tem um ministério em que nós vemos que você é uma pregadora da palavra de Deus. E aí, como é que você vê isso? Porque tem gente que conta o testemunho. Nossa, preguei hoje. Passei 40 minutos, 1 hora, 2 horas contando um testemunho. E é muito válido falar sobre isso, até para quem tem um ministério feminino e está nos acompanhando, né? E até quem não tem um ministério feminino, que tem muito homem que prega e acaba confundindo as coisas também. Mas como assimilar isso, né? O testemunho e a palavra. Então, você até trouxe uma lembrança para mim. Quando eu tinha 14 anos que eu comecei a pregar, uma das minhas primeiras pregações, antes de eu subir no altar, eu ouvi alguém falar, né? Eu ouvi alguém falar assim, ela vai contar só o testemunho. Nossa. E aquilo para mim foi, não vou dizer que foi, uma seta que me destruiu, não. Mas aquilo foi um lembrete de que se lembre sempre o seu chamado, mas não se esqueça do que eu fiz em você. Sim. Então aí naquele dia, quando eu ouvi isso, a pessoa foi irônica, infelizmente ela usou um sentido de palavra muito ruim, mas eu não levei isso por um lado de tristeza, e sim como aprendizado. Aí eu falei para mim mesma, eu falei, Senhor, eu não quero ser uma mulher que tem apenas a palavra do testemunho, mas eu quero ser uma mulher que tem a palavra da verdade para pregar. Glória a Deus. Então todas as vezes que eu falo sobre os meus testemunhos, é quando eu sinto em Deus que eu devo falar. Sim. Tanto que às vezes tem gente que eu começo a falar e fala, meu Deus, Carol, nem imaginava que você passou isso. Porque eu não sou de ficar falando sempre. Sim. Não falo sempre, não conto sempre. Em situações bem poucas específicas, né? Que eu falo. Pontuais. Mas em outras situações não. Tem vezes que eu só prego a palavra e pronto, é suficiente. Agora outras eu sinto, não. O Senhor me conduza a falar e eu falo. Mas é uma linha tênue. É uma linha bem pequena e bem transparente. Você fica assim, a mulher fica... Eu acho até que porque a palavra, ela também fala conosco. E primeiro ela fala conosco para depois falar com o público. Sim. Né? E aí, muitas vezes, você está pregando sobre algo que você viveu ou está vivenciando. Então, quando você está ali ministrando uma palavra e vem à sua mente que você já viveu ou está vivendo aquilo, a vontade é realmente... Sim, porque é um ponto de credibilidade, né? Fala assim, olha, eu tô passando, mas eu tô aqui. Eu passei e venci, e você pode passar e vencer também.
mas tem que ter um equilíbrio. Senão desanda. Senão desanda. E pegando o gancho no que Raquel falou sobre que a palavra fala primeiro conosco, Sim. Eu queria perguntar, assim, se você tem algum versículo, assim, aquele versículo que é guardado no seu coração. Eu pergunto porque, desde criança, Sim. minha mãe, enfim, evangélica, lá cristã também, ela sempre exercia comigo a questão da fé, a questão de ler a Bíblia, de louvar, enfim. E eu tenho um versículo que eu guardo no meu coração, que é Mateus 7,7, né? Pedi, dá-se-vos-á, batei, abre-se-vos-á. Eu era uma criança muito impaciente. Então, ela pede que você vai receber, a hora que você vai receber. E esse versículo eu tenho guardado no meu coração. É um versículo que me marcou. Sim. Você tem alguma passagem, alguma palavra que lhe marque? Salmo 126:1. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Essa passagem, esse verso acho que é a minha chave de pensar assim, o mesmo Deus que levou o povo para o cativeiro durante 70 anos, foi o mesmo Deus que trouxe eles de volta. Glória a Deus. Então, o mesmo Deus que permite uma situação, é o mesmo Deus que permite o final dela. Então, todas as vezes que eu leio o Salmo 126:1, eu penso, o Deus que levou é o Deus que trouxe. Amém. Então, essa é a minha maior esperança. Glória a Deus. Ei, eu vou voltar aqui num assunto, porque eu me lembrei de uma expressão que muitas vezes mulheres pregadoras podem ouvir. Eu não sei se você já ouviu a expressão prega feito homem. Sim. Verdade. Prega feito homem. Já ouviu essa expressão? Como lida com esse tipo de coisa? E como é a tua rotina, assim, em relação a estudo mesmo da palavra? Como é essa organização? Porque a gente sabe que para pregar você precisa estudar, você precisa se dedicar. Você tem... Quando você teve essa consciência? Porque você falou, por exemplo, que aos 14 anos alguém fez uma crítica um tanto chata de tipo, vai lá contar testemunho. Houve algum momento em que o Senhor foi te dando essa direção em relação a ter palavra, a ter esboço, essa coisa que muitas vezes é associada a homem. Homem tem esboço, homem tem teologia, homem, prega ali. Aí quando uma mulher prega bem e com todas as diretrizes, aí, nossa, prega feito homem. Sim, verdade. Eu acho que a maioria das mulheres acaba lidando com esse tipo de pensamento e esse tipo de palavra, né? O prega como homem. E para a mulher que não tem uma certa maturidade e também estrutura, isso às vezes pode até acabar com o ministério dela, né? É verdade. Porque ela vai ficar tão acuada, porque tem ambientes que nós chegamos que nos sentimos acuadas, intimidadas, e isso é muito triste. Então, com 14 anos, quando eu ouvi isso e eu entendi que Deus tinha o ministério da palavra para mim, dali então eu comecei a estudar. Fiz cursos de teologia, sempre gostei muito de ler livros, enciclopédia, Bíblia mesmo, Bíblia de estudo. Sempre tive tempo até hoje, os dias específicos que eu fico mais de 1 hora estudando, lendo, orando, tenho os dias de consagração, faço meu devocional todos os dias, pela manhã e pela noite. Então, a excelência, ela, em tudo que nós fazemos, né? Mas agora falando sobre o ministério, a excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. É um exercício diário. É um exercício. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos criando o hábito de fazer aquilo. Aí eu sempre me deparo com alguém que fala assim, nossa, Carol, mas eu acho uma dificuldade ler a Bíblia, eu acho uma dificuldade estudar, é uma dificuldade montar uma mensagem, só que aquilo ali é um hábito, você cria aquilo ali. Você cria o hábito de orar, você cria o hábito de estudar, você cria o hábito de ler. Então, tudo que você quer fazer com excelência, você tem que criar esse hábito. E eu acho que é isso que faz o diferencial na vida da mulher cristã. Sim. E eu soube, assim, não foi nenhum passarinho que me contou. Passarinho me contou. Nem foi o Espírito que me revelou. Que a gente precisa ser sincero, né? Mas eu ouvi, assim, ouvi falar que existe uma versão de Carolina que não será apenas pregadora, mas escritora. Isso é verdade? Sim, é verdade. É que vem em nome de Jesus. Eita, pode dar spoiler, pode fazer um merchan, alguma coisa assim. É um livro A gente tá curiosa. Muito esperado. E nele eu vou contar todos os processos que eu passei e venci. Alguns criança, outros quando eu recebi o Ministério da Palavra.
Então, são situações que o Senhor me fez viver, passar, vencer, e eu vou escrever para que outras mulheres sejam alcançadas. Amém. Né? E eu já garanto que vai ser uma leitura muito emocionante. Ai, minha gente! Glória a Deus. Olha só, fiquem ano que vem? ligados. Ano que vem. Ano que Ano vem. que vem. Então Ano que ele já vem. está em produção. Já está em produção, já. Tá no processo. Já aí. está Tá no no processo. Carolina, só uma pergunta. Você tem referências no ministério? Já teve referências? Como é que você lida com essa questão de referências? E por que eu vou falar, e principalmente como mulher? Porque houve um tempo que eu não era muito assídua, assim, por exemplo, na internet. E hoje, com a internet, a gente tem acesso a muitas pessoas e também, né, a muitas pregadoras. Por exemplo, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que eu não me lembro antes de muitas mulheres que foram levantadas por Deus. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Eu me lembro, assim, na minha adolescência, na verdade, eu não me lembro de, na minha adolescência, ter tantas pregadoras. É verdade. E talvez haviam, sim, muitas pregadoras. No entanto, elas não estavam em evidência, elas não, talvez estavam escondidas pelo Senhor. Com a questão da internet, obviamente, nós temos mais acesso, né, a esses perfis, a essas pessoas. E aí eu queria saber como é essa questão de referência, porque hoje, nossa, vamos lá, meninas que estiverem ouvindo esse podcast, nós temos muitas referências. Sim. A gente olha assim, eu queria ser uma pregadora como fulana, como a Policarpo, como, né, X, Y, Z. Mas, na minha época de adolescência, eu acho que só tinha homem. É verdade. Senhor, me ajuda a ser que nem fulano. Pastor, né? É verdade. E quando tinha um famoso, né, geralmente lá dos Gideões, gente, olha como prega, né? E hoje nós temos, graças a Deus, muitas mulheres que ministram a palavra e que podem ser referências. Você tinha referências femininas, masculinas? Como é que foi? Porque a gente sempre tem uma referenciazinha, né? Sim. Como é que foi isso? Olha, assim, primeiro ponto aqui sobre esse assunto que eu acho muito importante. Nós temos que saber quem nós escolhemos para nossas referências. Sim. Verdade. E isso aqui também é para as moças que vão ouvir esse podcast. Porque muitas moças, elas colocam a sua referência em mulheres que não são aquilo que mostram. E quando acontece alguma situação, a moça fala, poxa, me decepcionei, desanima na fé. Né? É verdade. Porque cria uma dependência emocional. Você fica com um laço tão afetivo sobre a pessoa que pronto, é sua referência. Você ama, você quer saber da vida, você quer saber que hora que acorda, o que come, o que veste, qual loja que compra. Verdade. Já virou um fã-clube. Virou um fã-clube. É isso que a gente está vendo hoje em dia na internet. A internet está vendendo isso, né, em relacionado à igreja. Mas assim, referências que eu lembro de quando eu comecei a pregar, né? E eu não tenho medo de falar aqui, sempre foi no Ministério da Palavra. Helena Raquel, pastora Helena Raquel, né? Sempre foi para mim. E eu sempre falei isso para ela, todas as oportunidades que eu tive de estar com ela, de que ela sim era uma referência, não só para mim, mas como para tantas outras moças, porque é alguém que a gente conhece de perto e sabe do caráter. Agora, a referência de vida com Deus é a minha mãe. Gente, ela tá aqui atrás da câmera. Filma ela. Eu vou falar que hoje eu tô emotiva, daqui a pouco eu choro. Mas assim, minha mãe pregava a palavra, né? Só que a minha mãe entrou por um caminho de ministério de intercessão. Que eu admiro demais. Né? Então, o ministério da intercessão tomou uma proporção maior do que o ministério da palavra. Então, hoje ela é intercessora e amiga. Então, vida com Deus, fé, disposição, ânimo, é minha mãe. 100% é minha mãe. Palavra para falar assim, quem você tem referência de fora? Pastora Helena Raquel. Sim. E dentro da sua casa, para sua vida, minha mãe. Com e é certeza. sua mãe que sempre lhe acompanha, minha mãe que sempre me acompanha. Agendas. Sempre, todos esses anos é minha mãe. E você fez uma diferenciação aí muito boa, porque há uma diferença entre você ter uma referência na palavra e você ter uma referência de vida com Deus. Exatamente. Porque muitas vezes nós achamos que por ver alguém na internet, que hoje, né, o maior meio de comunicação,
aquela pessoa pode ser uma referência de vida com Deus, mas nós não temos vivência com ela. Não tem. A gente só vê o que aquela pessoa quer mostrar, né? Exatamente. Como é que eu vou ter referência de vida com Deus de uma pessoa que eu não tenho vivência, que eu não tenho experiência? Então, vou deixar aqui um recado também para você que está ouvindo esse podcast, né? Que tenha referências fora, distantes, mas tenha referências também de pessoas que estão aí ao seu redor. Procure pessoas que você conhece, né? Para ser uma referência, para ser até um mentor, né? Sim. Para ser um mentor, porque nós sempre precisamos de pessoas que estejam assim do nosso lado para nos ajudar, principalmente no Ministério da Intercessão, que é um ministério lindo. Por que é que o Ministério da Intercessão é um ministério tão lindo? Porque ele é um ministério de bastidor. É verdade. E porque ele é um ministério de amor. Quando você intercede por alguém, é porque você ama. É porque você ama. E aí eu não falo nem apenas por alguém, mas por algo, porque intercessores não intercedem apenas por pessoas, mas intercedem pelo reino, intercedem pela obra, intercedem pela igreja, intercedem pelos líderes, intercedem pelos pregadores. Então, assim, é um ministério de muito amor, que eu amo demais. Eu fico feliz quando eu falo sobre o ministério de intercessão, porque é uma coisa que também arde no meu coração, né? Eu tô sempre orando pela liderança mundial da igreja, que não sabe nem quem eu sou. Que você existe, que eu existo, mas que eu acho importante ter pessoas que orem orando, é verdade. Por pregadores, por ministros, por líderes, por pastores, pelo reino, pela obra, pela igreja, pelos templos, por tudo. Porque realmente é necessário, né? E a gente tá vivendo um tempo em que as pessoas querem ser pregadores, cantores, como se Deus fosse limitado a dar apenas esses dois ministérios. Exatamente. Né? É verdade. É como se as pessoas limitassem a Deus assim, ó, se você não for pregador, você vai ser cantor. É isso mesmo, e acabou, só isso. Só tem isso. E acabou o ministério. E aí acabou a multiforme graça de Deus, acabou as inúmeras formas que Deus pode nos usar, não. Deus pode nos usar como cantores, como pregadores, como intercessores, como evangelistas, na ação social. Deus pode usar a gente de muitas formas, né? Na individualidade de cada um, Exatamente. Né? Com ministérios de bastidores, com ministérios de exposição. Sim. É ele quem escolhe, né? É verdade. E, inclusive, falando nisso, é ele quem escolhe. Você imaginou, com 14 anos de idade, ou depois, a repercussão do seu ministério? Nunca. Nunca pensei. E aí, como é que tu lidou, assim, quando... Meu Deus. Eu ainda não lidei. Ainda estou assimilando. Tá no processo ainda. Pra mim, é normal. Não... Eu acho que é algo tão de Deus, assim. Deus nos processos da vida foi me blindando tanto que eu não percebo e também não quero. Eu só vou. Onde Deus quer, falo o que Deus quer, faço as alianças que Deus quer. O meu maior desejo e prazer é servir a Deus. Amém. Então eu não me preocupo com essas coisas. Então eu sou bem tranquila em relação a isso. Então eu não percebi porque eu não quis buscar por isso. Então acho que simplesmente aconteceu, né? Aconteceu. Tem uma frase, eu já disse inclusive aqui no podcast, vou dizer de novo e vou dizer sempre, que eu não me lembro o autor, eu tenho que lembrar o autor para dar o crédito a ele, né? Mas eu vi uma frase que me marcou muito, que é: quem busca honra não a merece. Porque existe uma geração, um povo que está em busca da honra, do holofote, da repercussão, da visibilidade. E quando você está em busca disso, você acaba mudando seu foco, né? É verdade. Sim. Não que seja errado você ser famoso, você ter uma visibilidade. Deus faz isso com quem Ele quer e com o propósito. E, geralmente, as pessoas que Deus faz isso, permite isso, são pessoas que não estavam buscando aquilo. Né? Que não estavam buscando aquilo. Então, que bom saber, né, que na sua vida aconteceu e que você lida com isso muito bem. Eu acho que a nossa oração é para que Deus lhe preserve assim, Amém. lhe faça crescer ainda mais, sendo referência também por essas histórias, essas vivências, esses testemunhos para outras jovens pregadoras e mulheres pregadoras também, né? E não só pregadoras, né? Para todas para quem tem um ministério, para quem não tem também, né? Eu acho que a gente vai ter que encerrar, né, por aqui. Que pena. Porque a gente ainda tem outros compromissos. A gente ainda tem outros compromissos. A gente vai liberar a Carolina. Carolina, suas considerações finais diante desse podcast. Olha, eu quero dizer que estou muito feliz, muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, nessa igreja tão abençoada, debaixo de uma liderança muito abençoada também.
E eu creio que esse podcast vai alcançar muitas pessoas. Amém. E vai trazer resposta a muitos corações que precisavam de um reposicionamento. Então, Amém. eu estou muito feliz por estar participando. Que Deus abençoe vocês. Amém. E que Deus abençoe todos vocês que vão ouvir essa palavra, que vão ouvir as outras mensagens dos podcasts. Que você entenda que em Deus você pode muito mais. É só você acreditar em tudo que Ele tem pra tua vida. Amém, glória a Deus. Foi um prazer pra gente também estar aqui nessa conversa com você. Ser edificada, né, através dos seus testemunhos, através da sua vida. E a nossa oração, né, Raquel, é que, como a Raquel falou, que Jesus lhe preserve assim. Amém. Que Jesus possa lhe capacitar cada dia mais. Que você possa pregar aí pra milhões e milhares de pessoas sobre a palavra de Deus. Amém. Amém. Gente, a gente vai deixar aqui na telinha as redes sociais do pessoal que está compondo essa mesa, né? Sim. Da Yasmin também, da Carolina. Amém. Você pode acompanhar o ministério da Yasmin no Instagram, não é isso? No Instagram, no YouTube também. YouTube. Pronto, para você conhecer as mensagens dela, ser edificada, abençoar também o ministério dela, né? Porque Amém. quando acompanha, abençoa. É verdade, é verdade. Que Deus continue abençoando você. Continua com a gente, curta esse vídeo, compartilha. Comenta. Se Deus falou com você, testemunha nos comentários. Envia para um amigo, para uma amiga. Não é verdade? Né? Que seja uma bênção. Fique com Deus. Amém. E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.